Olá para você que acompanha o canal do YouTube do senador Álvaro Dias, tudo bem? Começou bem a semana? Eu espero que sim. Neste vídeo trouxemos para vocês os principais assuntos discutidos pelo senador. Confira! Esse cidadão sugeriu que o meu mandato fosse cassado porque eu quero reduzir o número de parlamentares. Ele diz que deviam cassar o mandato pela iniciativa, segundo ele, ilógica. Veja bem, ilógica, reduzir o número de parlamentares é uma iniciativa ilógica e diz que impopular. Impopular onde? Na sua casa? Na verdade, acho que deveriam cassar o mandato daqueles que não querem reduzir o número de parlamentares. Nós estamos vivendo um momento no país de sacrifício. Você exige sacrifício do trabalhador. Obriga ele a trabalhar mais, por mais tempo, a pagar mais para se aposentar mais tarde e receber uma aposentadoria menor. E você não abre mão desses privilégios? Então, para ter autoridade de exigir sacrifício dos outros, nós temos que cortar na própria carne. Da mesma forma, aposentadorias de autoridades, né? Não é só a aposentadoria de ex-governador que existe, não é? Eu não recebi durante 29 anos. Eu deixei de receber mais de 11 milhões de reais para não ouvir bobagem. E o pior é que ainda eu ouço bobagem. O que eu recomendo? Que as pessoas acompanhem o desempenho durante o mandato, ou mandatos, não é? Tem uma história que deve ser conhecida. Não basta a palavra. As palavras na campanha eleitoral, soltas ao vento, acabam desaparecendo ali na primeira esquina da ação prática, né? Quando vai agir, quando desponta o comportamento, vem a revelação. A palavra era uma mentira. O compromisso assumido era insincero. A eleição se constitui na fraude. Estou fazendo essa análise de modo geral, não estou aqui julgando ninguém nesse momento, até para ser insuspeito na análise. Então, o que se exige, é a sugestão que eu faço, é um acompanhamento mais de perto do comportamento, da ação, se o itinerário é de coerência, ou se há desvios de conduta. Eu, por exemplo, exerci vários mandatos. Ele pergunta, como é que você pode garantir que será diferente? É verificar. Eu fui governador do meu estado. Veja lá o que eu fiz. Eu prometi combater a corrupção? Provavelmente nem prometi, mas combati para valer. Nós queremos uma reforma tributária. Perdemos já um ano. O governo ainda não encaminhou um projeto de reforma tributária. Então aqui estão batendo cabeça, Câmara e Senado. A Câmara apresentou um projeto. Eu liderei aqui um movimento no Senado, trazendo para cá uma proposta de reforma tributária que foi elaborada pelo Luiz Carlos Rauli, foi meu secretário de Fazenda, estudou esse assunto em profundidade, elaborou um projeto interessante de modernização do nosso sistema tributário, de facilitação, de distribuição mais adequada, não só da cobrança, mas também da transferência dos recursos obtidos com a cobrança, a descentralização, o repasse automático, né? Método Abu Rabi, que é um catarinense que idealizou um projeto moderno de arrecadação e distribuição dos recursos. Os recursos chegam na conta bancária, eles são recursos transferidos de banco a banco, de conta bancária a conta bancária, e imediatamente o que é da União vai para a União, o que é do Estado vai para o Estado, o que é do município vai para o município. É a modernização do sistema tributário no nosso país.
concluir, eu também preciso prestar uma conta, né, prestar contas a você, que no recesso nós pilotamos aí um trabalho para que o Podemos protocolasse quatro ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Quais foram elas? Fundo eleitoral, aquele projeto de legislação eleitoral que foi aprovado na Câmara dos Deputados, em que pese o fato do Senado ter rejeitado, né, veio da Câmara, rejeitamos, aprovamos apenas um artigo de todo o projeto, voltou à Câmara e a Câmara restabeleceu na integralidade. Nós pedimos ao presidente o veto total, o presidente não vetou, então nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não concordamos especialmente com a questão do fundão, né, o fundo eleitoral, porque o dispositivo que limitava os recursos para o fundo eleitoral foi extirpado da legislação. E com isso há uma liberdade, uma liberalidade para a elevação dos valores, dos recursos do fundo eleitoral de forma indefinida. Por isso nós estamos esperando agora, o ministro Marco Aurélio é o relator, nós estamos esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa ação direta de inconstitucionalidade. A outra diz respeito à lei do abuso de autoridade, que foi um abuso. A sociedade querendo combater a corrupção, e o Legislativo aprovando um projeto que limita a capacidade de investigadores e julgadores de combater a corrupção. Então, um retrocesso, ao invés do avanço pretendido pelo povo brasileiro, um retrocesso em matéria de combate à corrupção. Então, nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade, estamos aguardando o seu resultado. A outra ação direta de inconstitucionalidade diz respeito aos juízes de garantias. É preciso explicar. O pacote do ministro Moro foi à Câmara. A Câmara o desidratou. Ele veio para o Senado insuficiente. Mas a Câmara acrescentou alguns jabutis, entre eles do juiz de garantias, que não veio no projeto original. Mas chegou aqui ao final do ano no Senado. E se nós não aprovássemos como veio, não teríamos avanço algum, porque embora a desidratação, há avanços nessa proposta aprovada pela Câmara dos Deputados. Então nós aprovamos sem alterações, para não retornar, porque se alterássemos o projeto, não teríamos nada. Não teríamos nada a entregar à população brasileira no ano de 2019 em matéria de legislação anticrime, antiviolência e anticorrupção. Então houve um entendimento com o governo, por intermédio do ministro Moro, que o juiz de garantias seria vetado pelo presidente da República. Surpreendentemente, o presidente não vetou e nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade. O relator é o ministro Fux e nós aguardamos, ele já suspendeu, temporariamente está suspenso o juiz de garantias e nós estamos aguardando uma decisão terminativa que ocorrerá no pleno do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que o nosso pleito seja atendido, porque o juiz de garantias é impraticável pela ausência de recursos e tornará o nosso processo judicial mais lento. A nossa solidariedade àqueles que são vítimas das enchentes nesse começo de ano. Estamos assistindo em São Paulo agora, o sofrimento da população. Isso se repete todos os anos, por isso nós estamos com um projeto aqui que é pouca coisa, mas ajuda. Um projeto que cria um fundo especial para atendimento das vítimas nestas ocasiões. Esse projeto está passando pelas comissões, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, me parece, e esse projeto cria um fundo com recursos das loterias da Caixa Econômica Federal, para atender a emergência, para atender vítimas destas enchentes de todos os anos. Agora, é claro que os governos precisam trabalhar para evitar que a população viva em áreas de risco. Então, essa transferência de moradores de área de risco
é imprescindível. Ocorre que só se lembra do desastre quando o desastre está ocorrendo.